Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Nós vamos meditar sobre um texto que provavelmente você já leu ou você já ouviu falar. 10:25. Tem um subtítulo aí na sua Bíblia dizendo que no versículo acima do versículo 25. Como é que é, gente? Bom samaritano, né? Quem traduziu e escreveu aqui a Bíblia, quem escreveu que colocou, porque Jesus, na verdade, ele nem chama ele de bom samaritano, né? Mas aí é uma parábola que nós conhecemos como o bom samaritano, ou uma história que nós conhecemos, né? Vamos ler então. O versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Isso ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 28. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubares e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou por largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Diga comigo: compadeceu-se dele. O 34. E chegando-se, atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes homens te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procedes tu de igual modo. Amém? Antes de nós orarmos, olha para o seu irmão e diga para ele assim: medite nisso. Nesta frase: vai e procede, diga tu, de igual modo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te somos gratos nesta noite por
por nós estarmos reunidos na Tua presença. Te louvamos, Senhor, nesta noite, porque é real a Tua presença neste lugar. Nós agradecemos a Ti por isso, Senhor. Nós tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome com cânticos, com louvores, com palavras de exaltação. E agora, Senhor, nós estamos assentados. Aqui está uma igreja, Senhor eterno, que está com os ouvidos, Senhor, atentos para ouvir a Tua voz. Senhor, eu nesta noite, eu me coloco diante do Teu altar. E o Senhor sabe que por mim, Senhor, eu nada tenho para oferecer. Mas a Tua palavra, ela é rica, ela é poderosa, Senhor eterno, nesta noite. Para entrar, Senhor eterno, no lugar mais profundo das nossas vidas. E causar, Senhor, um impacto profundo e tremendo. E nos tirar, Senhor eterno, às vezes até do sono. Tirar um sono, Senhor, que muitas vezes nós estamos caídos, Senhor eterno, em sonos profundos. Mas a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E que nesta noite o Senhor possa fazer essa maravilhosa obra nas nossas vidas através da Sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome. E em nome de Jesus eu quero pedir, por favor, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala de uma maneira poderosa, porque o Senhor é o poder. E desde já, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te agradecer e pedir ao Teu Espírito Santo: cura-nos, liberta-nos, faça a transformação que for necessária. Enquanto ouvimos a Tua palavra, nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos aqui como eu havia dito antes, nós temos aqui uma palavra que a maioria de nós, ou todos nós, ou já lemos, ou já ouvimos falar. Tem palavras tremendas acerca dessa passagem, dessa história. E hoje eu quero meditar com vocês, e antes disso eu quero só dar uma pincelada sobre essa história que Jesus conta. Aqui nós lemos que Jesus foi indagado por um intérprete da lei, e ele faz uma pergunta para Jesus, e ali ele quer colocar Jesus contra a parede, e ele pergunta para Jesus: como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, ele faz perguntas para este homem também, e ele responde com os 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois ele continua dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele fala para aquele homem: você disse muito bem, correto o que você disse. E nós lemos que a seguir Jesus começa a contar uma história, porque ele pergunta: mas Senhor, mestre, quem é o meu próximo? E Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele começa a contar essa história. Que eu acho tremendo, que Jesus, ele usava todas as coisas em volta para poder ensinar as pessoas. E aqui tinha um homem querendo colocar ele contra a parede, e queria experimentar Jesus. E Jesus, ele com toda a sabedoria, ele usa uma história. Como isso é fantástico! Ele pega uma historinha e ele dá uma paulada, né, com essa historinha. Ele começa a contar: olha, havia um homem, e ele começa a contar toda a história. Ele estava descendo, e se você for ver que essa estrada, se você estudar um pouco sobre essa estrada que tinha entre Jerusalém e Jericó, ela é considerada uma estrada muito, muito perigosa, né?
Diz as pessoas que já foram lá, estudaram essa estrada, diz que tem muitas cavernas, muitos buracos. Então era uma estrada que era fácil para ser roubado. E os ladrões da época, eles usavam muito essa estrada. Então era uma estrada já famosa por muitos roubos, muitos assaltos e até mortes. Queridos, e Jesus, ele pega algo da atualidade, pega algo verídico, que é uma estrada que realmente acontece isso. E ele usa de um fato verídico para poder ensinar alguém. E ele começa a dizer, olha, tinha um homem que ele estava descendo esta estrada. E ele foi ali saqueado. E ele foi espancado. E a palavra de Deus diz que este homem, Jesus dizendo, que este homem ficou semi-morto. E essa história, ele tem 4 personagens. Tem o homem que foi saqueado, que foi pela estrada. Tem uma pessoa que tinha o cargo como sacerdote. Tinha uma outra pessoa que tinha um outro cargo na casa do Senhor também, que ele era um levita. E tem o quarto, que é o samaritano, que nós chamamos de o bom samaritano. Então Jesus, ele começa essa parábola falando do primeiro personagem dessa história. E ele fala deste homem que estava descendo. E diz que ele foi assaltado tal, e ficou um ponto semi-morto. Se nós estudarmos as leis, nós vamos ver que de fato um sacerdote, ele não poderia tocar no morto. Jesus conta a história dizendo que este homem estava semi-morto. Então diz a história do Senhor Jesus, ele contando que passou um sacerdote e ele viu aquele homem semi-morto, e a palavra diz que ele passou de largo. É mais ou menos quando nós estamos passando por uma calçada e nós vemos alguém que está pedindo, e daí a gente disfarçadamente dá uma olhadinha assim, vê se não vem nenhum carro e atravessa, para não dar esmola. Não acontece com ninguém aqui, né? Só lá em Osasco que acontece, lá no calçadão. Olha, vê, e aí passa para o outro lado para não... Não acontece com ninguém aqui. Ninguém, né, irmãos? Que bênção. Que maravilha. E aconteceu com esse sacerdote justamente isso. Ele olhou, viu a situação da pessoa, deste homem, desse personagem. E a palavra diz, a história de Jesus diz que ele passou de largo. E a Bíblia diz que semelhantemente passou também um levita. Nós precisamos voltar no sacerdote, e nós precisamos entender que sacerdote, ele era um representante do Senhor aqui na terra. Na verdade, o sacerdote, ele servia ou no tabernáculo na época de Moisés, ou servia no templo. Aqui ele servia no templo. Ele era, portanto, um agente de Deus na terra. Ele era um representante no céu. E este representante, ele passou de largo. Veio um outro, e ele também passou de largo. Um levita, ele passou de largo. É importante nós entendermos que o levita também trabalhava no templo. Ele também é um representante do Senhor. O levita, ele fazia a manutenção do templo. O levita, ele poderia... Muita gente acha que levita é só quem toca, quem canta, né? Ele também tinha essa função, um levita. Mas ele poderia ser um padeiro, ele poderia ser o cara o porteiro, ele poderia fazer várias funções. Esse era o levita. Portanto, os 2 servos do Senhor passaram por este homem, e eles passaram de largo. E então aparece o 4º personagem, que é o samaritano. A Bíblia não fala o nome dele, até mesmo porque Jesus não deu nome, porque Jesus estava contando a história. E ele usa como o samaritano. Jesus fala do samaritano. E o que eu acho
tremendo é que Jesus sabia que o samaritano, eles não se davam com os judeus. E Jesus pega lá e enfia a faca mesmo, né? E Jesus, ele começa a falar, olha, então, passou o samaritano, e ele foi lá, curou as feridas desse cara, e fez e tal, levou para a hospedaria. Queridos, o que Jesus está querendo dizer é que como aqueles outros 2 servos do Senhor, aquele samaritano, ele também estava passando pelo mesmo lugar, e provavelmente ele tinha algo a fazer. Ele estava em um caminho, ele tinha um alvo, algum lugar de chegar. Jesus está mostrando isso. E queridos, se nós pegarmos desde a história lá dos reinos, nós vamos dos 2 reinos de Israel, quando foi dividido, nós vamos entender por que os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. Posso dizer até que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque naquela época da divisão dos reinos, um dos reinos, eles começaram a se misturar com outros povos pagãos. E aí ficou aquele misticismo, né? Aquela mistura, aquela mistura. E eles não eram considerados como genuínos, judeus genuínos. E é por isso que eles não se davam. Pastor Lanel me explicando, é lógico que eu vou no meu ajudador, né? E ele colocou algo muito interessante. Nós temos uma sobrinha que ela mora no Espírito Santo. E no Espírito Santo, quem mora lá, eles falam um pouquinho arrastado, ainda mais que ela mora bem afastadinha, assim, do centro. Eles falam bem arrastado. E faz uns 3, 4 anos que ela foi embora? Uns 4 anos que ela foi embora para lá, para o Espírito Santo, casou-se e foi para o Espírito Santo. E quando ela vem nos visitar, nós brincamos com ela, porque ela fala arrastado, não fala mais como era antes. Só que lá no Espírito Santo, eles riem, brincam com ela também, que fala, você fala igual o povo de São Paulo. E aqui a gente fala para ela, se você fala igual o pessoal do Espírito Santo. Ou seja, ela não ficou com a identidade nem daqui de São Paulo e nem do Espírito Santo, ela ficou meio a meio. E esses samaritanos, eles eram considerados exatamente isso. Eles tinham a linhagem dos judeus, mas como eles haviam se misturado, então eles não eram nem judeus e nem deixavam de ser judeus. E é por isso que havia tanto repugna, né? Os judeus não os consideravam, sempre estavam querendo eles longe deles, né? Só para a gente poder entender um pouquinho. Amém? Aleluia. Amados, essa história, ela me chama a atenção, a história de Jesus, porque aqui nós vemos o retrato de uma igreja que não tem a sensibilidade em meio ao caos que está lá fora. Aqui nós vemos que o sacerdote e o levita, que supostamente eram aqueles que deveriam socorrer as pessoas, nós vemos que aqui ele mostra o contrário, que a igreja não estava entendendo o mundo real. E aqui eu me deparo com o mundo real, um mundo que exatamente o que estava acontecendo, pessoas sendo saqueadas, pessoas sendo mortas, pessoas apanhando, pessoas semi-mortas. E aqui eu enxergo uma igreja que não tem sensibilidade o bastante para poder parar o exercício do trabalho da igreja para poder socorrer uma pessoa. E aí, queridos, eu fico imaginando que nós, como igreja do Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos numa condição aqui. Aqui tem 4 personagens. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos nos identificar com esses personagens. Eu já falei para você, o
papel de cada um deles. Eu descrevi nessa noite para você o papel de cada um deles. Acho que nessa altura do campeonato nós já podemos nos identificar qual deles nós somos. Nós vemos aqui, e o que me causa espanto, é que aquele que era para socorrer a pessoa que estava necessitada, aquele que era para socorrer o necessitado, ele passou de largo. E ele foi fazer as suas funções. Provavelmente eles estavam, né? Como é uma história, mas como ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, eles estavam saindo das suas atividades espirituais. Aleluia! E estavam voltando para a sua casa. Se você for ver, estudar sobre isso, realmente muitos sacerdotes e muitos levitas tinham residência em Jericó. E provavelmente eles estavam saindo de um culto maravilhoso. E eles viram um necessitado. E eles passaram de largo. Ali esse sacerdote e esse levita, eles se depararam com a situação real do mundo fora das quatro paredes. Irmãos, como é bom, como é lindo, como é maravilhoso estarmos aqui reunidos juntos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? É tremendo. Tem aquele, o Márcio falava esses dias, né? Cantou um pedacinho. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto lado a lado. Conhecem essa? Linda canção, é maravilhoso estar com vocês. Mas aqui, irmãos, aqui é gostoso para nós louvarmos, para nós estarmos juntos. Por mais que muitos de nós precisamos ser socorridos, porque nós devemos fazer isso, socorrer os nossos irmãos, amém? Tem irmãos nossos que estão necessitando, e nós precisamos estar atentos a isso. Aquele que está necessitado, tanto de uma oração, como verba também. Às vezes o irmão não tem um dinheiro do aluguel, nós vamos lá e nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos socorrer os nossos irmãos, amém? Amados, mas eu estou falando de uma outra realidade. E como me dói saber que muitas vezes nós estamos incluídos numa situação assim. Que nós estamos, às vezes, nós estamos alienados daquilo que é o mundo real. Às vezes nós estamos tão preocupados com os afazeres, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Você que toca na igreja, você que canta. Gente, esse menino cantando é um escândalo. Esse William cantando é escândalo. Tinha uma música falando assim, eu não sei se o céu subiu, ou se tá, ou assim, não, a igreja subiu, o céu desceu. A voz desse menino parece que eu subi ou o céu desceu. Maravilhoso. Eu falo isso para ele, eu pego no pé dele. Eu falo, você é o cara, né? Eu posso dizer que ele é o cara, ele que não pode dizer eu sou o cara. E eu falo, puxa, você é assim com Jesus, fala sério, né? Parece que ele tá ali, ó, juntinho. E tá mesmo, né, William? Em nome de Jesus. Eu gosto de ver ele cantar, de adorar o Senhor. Tem pessoas que nos inspiram, né? Tem várias pessoas que me inspiram, mas eu queria falar dele, né? Ele me inspira a louvar o Senhor. Eu só não tenho voz para isso, mas amém. Ainda bem. Esses dias, essa semana, o Davi virou para mim e falou assim, mãe, chateado. Mãe, eu tô triste, por quê? Porque do jeito que eu louvo, não é bonito, eu não tenho uma voz bonita. Jesus deve estar triste comigo. Eu falei, puxa vida, né? Jesus deve estar triste. Na hora eu pensei rapidamente, se está triste com ele, imagina comigo. E aí lógico, eu ministrei a vida dele. Ele estava chorando literalmente. Chorando, mãe. Porque ele gosta de pegar o pano dele e ir para o quarto. Ele vira para mim e fala assim, mãe, eu vou orar. E aí ele vai para o quarto, fecha a porta. E
ele começa a cantar e dançar e tal, né? E aí ele chegou com essa. Foi uma seta do inimigo, foi uma seta contra a vida dele. E eu ministrei a vida dele. Filho, não é assim. Ministrei ele. E ele, então tá bom, vamos adorar, né? Amados, e como é bom estarmos juntos. Tem um irmão que varre a igreja, tem a secretária, que ai de nós se não fosse ela, né? Vai ajudando em todos os níveis. Tem as pessoas que trabalham na água, ou o irmão trabalha na água, o outro que limpa o banheiro. Olha que coisa tremenda. Muitos de nós temos muitas funções na igreja, isso é muito bom. Mas o que eu vim te dizer nessa noite, que lá fora existe um mundo real. Existe um mundo que precisa de você e de mim. Eu vim de novo, irmãos, mais uma vez. E talvez algum de vocês lá vem ela, né? Eu vim de novo dizer e lembrar de que existe um povo faminto. Existem pessoas semi-mortas lá fora, precisando do alimento que você e eu temos. Irmãos, e quando eu digo isso para você, eu não estou dizendo que você precisa, propriamente dito, ir para um outro país, irmãos. Eu estou dizendo da realidade da sua cidade, da realidade do seu país. Nós vemos a palavra de Deus, queridos, nós encontramos Jesus mudando, preste bem atenção nisso. Jesus, ele mudou a situação política, ele mexeu na política da época dele. Ele mexeu na situação econômica da época dele. E lógico, espiritual. Irmãos, quando Jesus olhou e viu que precisava pagar impostos, e Pedro não tinha dinheiro, preste atenção nisso, irmãos. Ele deu ordem para o peixe. E ele disse: peixe, vai ser pescado você. E na hora que você subir aqui, volte com uma moeda. Você crê nisso? Jesus estava mudando, mexendo na situação econômica daquele lugar. Não tinha, e Jesus deu ordem. Eu fiquei fervendo. Jesus disse: peixe, pegue a moeda e me traga. Não volte aqui de mãos vazias, de boca vazia. Que tremendo! Você pega Pilatos diante do Senhor, ele fica estarrecido. As autoridades, Jesus mexeu com tudo, com tudo. Irmãos, nós vemos hoje uma igreja apática. Nós vemos uma igreja que parece que não funciona nesse sentido. Nós olhamos para uma igreja hoje, no Brasil, com uma situação política que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós como igreja, nós cruzamos os nossos braços e nem sequer oramos para que a situação do nosso país seja mudada. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre uma parábola e mostra que as árvores não queriam governar. E um dia o espinheiro disse: eu vou governar então. Irmãos, um governo direcionado por Deus é tudo que nós precisamos. E muitas vezes nós como igreja vemos o rebuliço que esta nação está vivendo, e nós cruzamos os braços, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos pelo menos orar pelas nossas autoridades. Nós vemos, queridos, a situação real. Eu quero desafiar nós como igreja para sairmos das quatro paredes e vermos e enxergarmos a situação real que é lá fora, o mundo real. Porque às vezes o que eu tenho
Às vezes eu tenho a impressão de que nós nos fechamos nas nossas coisas, no nosso dia a dia, e parece que às vezes a gente não está ligado no que está acontecendo. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Ricardo ministrar, e ele leu esse versículo. Isso saltou dentro de mim. E eu quero mostrar para você o que o Espírito Santo mostrou para mim. Só um minutinho, deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei. É isso mesmo. O 5, eu quero ler o versículo 18. Amém? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só aqui, meus irmãos, o versículo 18. O final dele diz que Jesus nos deu um ministério. Qual é esse ministério? Você já tem um ministério. É o ministério da reconciliação. Às vezes nós vemos tantas pessoas dizendo: eu não sei ainda quem eu sou, que ministério eu tenho. Está aqui, o ministério da reconciliação. E ele estava lendo, e eu ali, ele estava falando sobre Jesus, nós tínhamos sido reconciliados através de Jesus. Ele estava ministrando sobre isso e tal. E ele leu esse versículo e eu disse: uau! Ele nos deu o ministério de reconciliação. Ele nos reconciliou e nos deu esse ministério. Esses dias estava tossindo muito, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém? Abre para mim, meu querido, por favor. Essa é uma boa noite para ser curada. Amém? E isso me chamou muito, muito a atenção. Que eu tenho, através de Jesus, um ministério chamado reconciliação. Então eu posso sair e reconciliar as outras pessoas em Cristo Jesus. Isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queridos, e quando eu digo isso, quando eu falo sobre acerca de compaixão, de amor, de empatia, eu não estou dizendo, queridos, que você precisa sair, por exemplo, às ruas, como um grupo de pessoas ontem saíram e tem saído, para poder dar comida às pessoas na rua,
e dar alimento, dar assistência, ministrar a palavra. Querido, se você não tem empatia com isso, amém. Não saia, faça. Mas o que eu estou querendo dizer nesta noite, e o que eu insisto em dizer, é que nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu me deparo com uma palavra dessa dizendo que eu tenho um ministério chamado reconciliação está sobre mim, e simplesmente eu continuo vivendo a vida do mesmo jeito. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu não estou propriamente dizendo a você que você precisa ir para a Coreia do Norte, onde pela 14ª vez é o primeiro num ranking dos países que perseguem os cristãos. É o primeiro durante 14 anos. Um país que tem uma perseguição ferrenha aos cristãos. Eu não estou te mandando para lá. Eu não estou dizendo vai para lá. Ou para a Síria, que é o 5º ano que está numa guerra civil terrível. Guerra política. Essa semana ainda eu vi um relato, uma frase de um pastor que está lá na Síria. Ele ainda estava dizendo que ele está no caminho de Damasco, onde Saulo foi convertido. Saulo teve encontro com Jesus. E ele dizia assim, olha a frase desse pastor que está lá com um grupo de pessoas. E eu quero lembrar vocês que eles são o alvo principal na Síria, porque são os radicais que estão bombardeando e eles querem destruir os cristãos. E esse pastor, ele colocou uma frase assim: os embaixadores dos países foram embora. Mas não é coerente que o embaixador de Cristo saia deste lugar, porque senão não haverá esperança para a Síria. Olha que coisa tremenda. Existem guerreiros no campo, mas eu não estou dizendo para você que você precisa ir para o campo. Eu estou dizendo que você e eu precisamos nos mover diante de um mundo real lá fora. Eu preciso sair do meu conforto, da minha vida, do meu mundinho, e eu preciso dar uma resposta para aquilo que está acontecendo lá fora, irmãos. Porque senão eu vou me enquadrar em um personagem que eu não gostei aqui. Um personagem que tinha os seus afazeres dentro do templo, fazia bonitinho provavelmente, mas que não tinha compaixão pelos perdidos. Mas que não tinha compaixão por aquele que estava morto ou semi-morto. Irmãos, o que eu vim, a minha proposta nessa noite é dizer para você que existe um mundo real lá fora, fora dessas 4 paredes. E este mundo real precisa ser transformado, e precisa ser transformado pela igreja. E essa igreja é você, e essa igreja sou eu. Recentemente eu ouvi um relato de um missionário, ele contando seu testemunho, qual é a alegria dele de levar as Bíblias para o Tibete, para o povo tibetano. Irmãos, lá do outro lado, e ele contando a experiência dele, foi parado pelos soldados na fronteira, e os soldados não viram. Ele contando, é fenomenal. Ele disse que colocou dentro da mala as Bíblias, e em cima ele pegou uma marmita e ele colocou 2 pastéis. E daí eles foram parados na fronteira. O ônibus que ele estava foi parado na fronteira. E daí os soldados entraram no ônibus, e a primeira mala que pegaram, qual foi? A dele, cheia de Bíblia contrabandeada.
E ele disse que ele falou, gelou tudo, ele falou, é agora. E ele disse que abaixou a cabeça, ele contando. E aí ele disse que o soldado abriu a bolsa dele e virou para ele e falou assim, o que é isso? Só que na língua deles, né? O intérprete virou para ele, está perguntando, o que é isso? E ele então, quando ele levantou a cabeça, o soldado tinha aberto a marmita dele. O que é isso? Ele, pastéis, Senhor, quer comer? Pode comer. E aí o soldado foi, fechou a Bíblia, e ele foi embora, levou as Bíblias para o povo tibetano. Irmãos, se você estudar a história dessa Bíblia, ai meu Pai, nada mais, nada menos de que 90 anos, eu estou dizendo de 90 anos para ser traduzida para a língua deles. Tem toda uma história para traduzir. É uma história muito profunda. Tem um livro que eu vou ler e depois eu passo para vocês o nome, de um autor que fala toda a trajetória da tradução para a língua dos tibetanos. E conta que, eles contam, né, a história conta que chegou aí para um país durante a Segunda Guerra Mundial e Hitler, ele mandou uma bomba e uma das bombas caiu bem no local onde estava sendo feita a tradução. Imagina o desespero depois de anos, né? E aquela bomba não explodiu. Deus tinha um propósito com o povo tibetano. Irmãos, o Tibete fica num dos lugares mais altos do mundo. E eu não estou te falando que você precisa ir para lá. Eu estou dizendo que você precisa ir no Ariston. Eu estou dizendo que você precisa ir na Vila Dirce, em Barueri, em Osasco. Eu estou dizendo para você e para mim, igreja, mostra a sua cara. Quem é você, irmão? Quem sou eu? Implica muito em ser cristão nesta época. Implica e muito, porque esta é a sua geração. Os problemas deste país têm a ver comigo e com você. Você entende que quando Jesus entrava num lugar, nada permanecia do mesmo jeito? Nada permanecia do mesmo jeito. Toda a situação era mudada. E você tem ouvido nesta igreja por várias vezes que Ele está em você, você está nele. Tem ouvido ou não, irmãos? Logo, hoje nós precisamos dar uma resposta para a nossa geração. Nós não podemos continuar, irmãos, de braços cruzados, vendo o mundo real e permanecer do mesmo jeito. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós nos amamos muito. Eu fiz uma pergunta lá em casa. Como é que é? Quais são as provas de que nós nos amamos muito, né? Perguntei lá. E um dos meus homens lá em casa falou assim, é porque eu sou demais. Vocês nem sabem quem é, né? É porque eu sou demais. Irmãos, sabe qual é o problema? É que nós somos demais. Demais mesmo. E aí, irmãos, sabe por que nós nos amamos tanto? É por isso que nós não queremos largar do tudo nosso.
Porque uma pessoa misericordiosa, ela precisa abrir mão, muitas vezes, do seu conforto, do seu bem-estar, para socorrer o outro. A misericórdia é isso. Você larga, se dispõe e faz o que tem que ser feito. Sabe por que, irmãos, nós, nos dias atuais, a igreja atual se divorcia? Porque nós amamos muito nós mesmos. Sabe por que nós vivemos brigando? Eu não gosto de... por quê? Porque a minha roupa é melhor, eu gosto de mim. E você, puxa, você está com esse cachecol? Nada a ver. Nós nos amamos demais. Menos eu e mais o reino. Mais o reino. O reino precisa ser proclamado, irmãos. Isso está nas suas mãos e nas minhas mãos. Qual a resposta que eu vou dar para a minha geração? Qual é a resposta que você tem dado, que nós, como igreja, temos dado? Quantas pessoas nós temos influenciado? Está entendendo isso, irmãos? São questionamentos. Às vezes nós estamos tão no nosso mundo. E parece que quando... Vocês já tiveram essa impressão de que eu só fico espantado, por exemplo, com a morte, quando alguém querido morre? Já tiveram essa impressão? Porque todo dia morre gente, certo? Sim ou não, irmãos? Mas parece que isso mexe muito com a gente quando alguém querido, ali bem próximo, morre. Daí parece que mexe, uau, né? E às vezes a impressão que eu tenho é que a gente não consegue enxergar isso lá fora, porque nós estamos aqui, grupinhos, uau, que delícia, que gostoso sempre. E às vezes a realidade lá fora não é algo que nós enxergamos de uma maneira assim tão ampla. Existem pessoas de milhares que estão precisando de nós. Quando eu ouço esses missionários falando, e dessa vez eu tive vontade de ir para o Tibete. Puxa, como eu queria subir lá, né? Eu não gosto do frio, mas eu iria. E puxa, como eu queria, mas algo dentro de mim, não, você não precisa ir para o Tibete. Você precisa fazer aqui, começa aqui. Tem pessoa precisando aqui. Depois, irmãos, provavelmente nós, você e eu, muitos de nós, ou a maioria, ou todos nós, nunca vamos pisar lá. Nunca vamos pisar lá. Mas faça a diferença, seja misericordioso, aonde é que você for. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você, irmão? De todo o meu coração. Talvez você não seja missionário. Talvez você seja não sei. Uma missão eu sei que você tem já, né? Ministério você tem, de reconciliação. Mas talvez você não seja um missionário. Quantos missionários nós temos aqui? Pela fé, aleluia, amém. Missionários, amém. Amados, e talvez você, como seu irmão que sai do seu lado, não é um missionário. Mas a minha proposta para você nessa noite continua sendo costureira, se você é costureiro. Continua sendo porteiro, se você é porteiro. Office boy. Continua sendo médico. Continua sendo advogado. Faça isso com excelência. Mas por onde você passar, passa salgando, passa trazendo luz. Por onde você passar, passa trazendo com um olhar de misericórdia, trazendo essas vidas para uma nova luz.
Passa salgando as pessoas, dizendo: olha, tem esperança. Tem esperança. Irmãos, nós nos deparamos hoje com uma igreja que tem a esperança e não transfere essa esperança. O comodismo nos faz reter aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei aonde os seus pés irão pisar até o fim da sua vida. O que eu sei é que o tempo está passando. O tempo está passando. E nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor mais ama, que são as almas. Aleluia. Nós precisamos dar uma resposta para esta geração. Eu não sei qual a resposta que você vai dar, mas eu sei que nós precisamos. Amém. Se coloque em pé. Um trecho desse livro que eu ainda não li, não adquiri. Eu vi um trecho do livro. E este livro tem alguns relatos das pessoas que receberam a Bíblia na sua língua, de uma tibetana. E o trecho que é contado no livro é mais ou menos assim. Ela diz assim: ao ler este livro, eu senti a minha alma estremecer. Não sei porquê. O que eu sei é que eu estava na escuridão e esse livro me trouxe luz. Olha que tremendo isso, irmãos. Essa pessoa relatando: eu sei que eu estava em trevas e este livro me trouxe luz. Essa pessoa não sabia nem descrever, falar o porquê. O porquê que ela saiu das trevas e veio para a luz. Nós sabemos porque esta palavra ela é poderosa. Imagina a alegria dessa mulher. E ela diz assim: eu estava presa e me trouxe esperança. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa fabulosa. Eu quero perguntar para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, o que é que nós vamos fazer? Às vezes nós vemos tantas catástrofes, tantas coisas acontecendo. Talvez você disse: mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer para você que você tem tudo a ver com isso. Às vezes, queridos, eu não sou de assistir esses noticiários que deixa sangrentos, né, como dizem. Mas eu gosto de estar bem informada. E às vezes, querido, nós vemos tantas coisas acontecendo. Há uns tempos atrás, um relato de uma mãe no Rio de Janeiro, que estava com a filha, ela estava dirigindo, e a filhinha de 1 aninho estava no carona, assistindo a Galinha Pintadinha. E veio o rapaz, sabe Deus da onde, o assaltante, deu um tiro do nada. A bala atravessou o carro, bateu no volante e foi direto na criança. Aquela criança veio a óbito. E um pastor foi até essa família,
E ele conta relatos da família dizendo como era a criança. Família pobre, que mora num dos morros do Rio de Janeiro. Família de pessoas trabalhadoras, mas que não tinha Jesus. Esse pastor conta o relato da mãe durante o velório, na hora que foi enterrar a criancinha de 1 aninho. E diz que ela gritava assim: Jesus, o Senhor me deu minha filha, devolve ela. Tamanha era a angústia dessa mãe. E esse pastor foi lá, deu assistência para a família, falou de Jesus, ministrou a palavra. E essa família se converteu ao Senhor. Um tempo depois, essa família foi até a igreja desse pastor, porque daí eles foram para uma outra igreja, que isso não importa, irmãos. Nós trabalhamos para o reino de Deus. E eles foram até a igreja e deram um testemunho. E aquela mãe já aliviada, já estava com esperança no Senhor, dizendo que o Senhor tinha feito. Através de uma tragédia, Deus salvou aquela família toda. E a mãe naquela ocasião estava dizendo: eu estou grávida de gêmeos, são 2 meninas. Olha que coisa tremenda, irmãos. A igreja se mobilizou, fez um enxoval, ganhou várias coisas. Mas durante a tragédia de uma pessoa, da ruína, da desesperança de uma família, alguém se moveu e trouxe esperança para onde não havia esperança. Irmãos de Cristo, é isso. Você não precisa ir para o morro do Rio, mas nós precisamos trazer esperança para onde tem desesperança. E existem pessoas que estão ao nosso redor, que estão em trevas. E às vezes, por este amor tão grande, tão violento que nós temos por nós, a gente não consegue nos desfazer. Eu não vou nem usar a palavra que eu usar, mas às vezes nós não conseguimos abrir mão para poder trazer esperança para as pessoas que estão necessitadas. Eu não sei, queridos, eu não sei como é que você vai orar. Eu não sei, irmãos, como é que você vai dar resposta. Mas o que eu sei é que eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a analisar a minha vida, a porcentagem de quanto eu dou para mim durante o dia inteiro. Irmãos, eu sei que vocês são homens e mulheres de Deus, isso é maravilhoso. Pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que amam ao Senhor. Mas o que eu vim te dizer hoje é que a igreja precisa ter misericórdia dos perdidos. Nós, como igreja, precisamos ter misericórdia, compaixão dos perdidos. E se eu não descobrir alguma coisa na minha vida, uma outra coisa, amém. Mas o que eu descobri nesta terra, eu não sou a grande pregadora, mas o que eu descobri nessa terra é que Deus me levantou para falar sobre isso nessa terra, e eu vou falar. Aonde eu for,
mês atrás eu fui ministrar numa igreja. E eles me deram um tema. O tema foi revertido em almas. Eu falei de almas, eu não tenho como negar. Eu disse para a pastora que me chamou, eu não tenho como negar. Isso está dentro de mim. Está aqui dentro e eu preciso colocar para fora. Foi cantado aqui nesta noite que tem um leão dentro de você. Foi dito pelo William, aliás, tem um leão aí dentro de você, deixa ele rugir, irmãos. Lá fora precisam de guerreiros que se deixem ser usados pelo leão, Jesus. Lá fora precisa de guerreiros que possam dizer para Satanás: chega! Lá fora precisa de guerreiros que mudem a história dessas pessoas, que tragam esperança para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão semi-mortos. Que nós como igreja queremos chegar. Talvez seja fadonho ouvir sobre isso, mas o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo mova dentro de você uma insatisfação. Irmãos, uma insatisfação grandiosa, de tal maneira que nós não consigamos mais viver somente para nós mesmos. A minha pergunta, irmãos, a minha pergunta é: onde nós vamos chegar? Traga esperança aonde há desesperança. Seja o próximo das pessoas, porque o próximo aqui dessa história que Jesus contou, ele teve misericórdia. Seja o próximo das pessoas lá fora. Tragam luz aonde há trevas. Ele te deu autoridade para isso. Passa salgando a terra. Passa na sua vizinhança, irmãos, trazendo luz. Passa na sua vizinhança, salgando as vidas, dizendo: uau, tem esperança para mim. Feche seus olhos.